Muito boa tarde ou bom dia a todos, consoante o fuso em que nos vejam. Vamos dar início aos vídeos promovidos pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Bissau e hoje vou tentar falar um pouco sobre o que é o direito das obrigações, obviamente em termos muito introdutórios. O direito das obrigações é uma cadeira clássica de direito civil que tem imensos séculos de história, mais de 20. É tributário do direito romano e tem a grande particularidade de, tal qual está hoje positivado em larga medida no Código Civil, ser o produto de uma evolução que é o desenvolvimento de soluções romanas e as consequentes adaptações das várias tradições jurídicas. No caso particular da Guiné-Bissau, temos a circunstância peculiar de, por força do Código Civil herdado de Portugal, termos um código de matriz germânica, o que é visível na adoção de uma parte geral, e pela divisão nos ramos de direito civil, mas também uma componente francesa bastante pronunciada, o que se vê, por exemplo, em alguns institutos, como é o caso da cláusula geral de responsabilidade civil constante do artigo 483 do Código Civil. Bom, mas o que é direito das obrigações? O direito das obrigações é uma disciplina que milita em torno de uma noção básica, a noção de obrigação prevista no artigo 397 do Código Civil. No essencial, a obrigação é uma adstrição, um vínculo de um devedor perante um credor. Vínculo esse consiste no dever de realizar uma prestação. Dito assim, parece simples, e é, mas é simultaneamente complexo, porque este vínculo pode ser um vínculo positivo, pintar uma parede, pode ser um vínculo negativo, tolerar a passagem de alguém no meu terreno, pode ser, por isso, simplesmente não concorrer com alguém. Tudo isto são obrigações. Tal como são obrigações pagar dinheiro, tal como é uma obrigação celebrar um contrato definitivo, tudo isto é uma obrigação. Quando se fala em direito às obrigações, há a tendência de procurar a sinédo, tomar a parte pelo todo e pensar que a obrigação se resume a contratos. É verdade que, sendo o direito às obrigações uma disciplina essencialmente ancorada na autonomia privada, na liberdade das partes em estipularem o conteúdo de um negócio, isso não esgota o campo obrigacional. É verdade que é a larga maioria, ou área com maior predominância, e isso é visível no próprio Código Civil, que, a partir do artigo 874 e seguintes, prevê um conjunto bastante alargado de contratos, como a compra e venda, a doação, a sociedade, o comodato, o mútuo, o mandato, a locação, a prestação de serviços, o contrato de trabalho também, o contrato de jogo e aposta, o contrato de mútuo. Mas, ao lado destes, que estão especificamente tipificados na lei, a criatividade, traduzida na autonomia privada, permite celebrar contratos não previstos na lei e que serão regidos pelas baias mais largas do direito das obrigações. As normas sobre cumprimento, as normas sobre responsabilidade civil, contratual neste caso, tudo isto é uma obrigação. Quando alguém vai a um bar e pede um café, celebra um contrato de compra e venda. Quando alguém compra um telemóvel e celebra um contrato com um fornecedor de internet, está a celebrar um contrato. Tudo isto não deixam de ser contratos. O que acontece hoje em dia é que, ao lado do transatlântico insubmergível que é o direito às obrigações, foram surgindo especificações ou semirramos que são mais específicos. Por exemplo, no domínio dos contratos comerciais, por exemplo, no domínio dos contratos de consumo, não deixamos de ter obrigações, tal como não deixamos de ter obrigações sempre que temos o dever de pagar um imposto perante o Estado. É uma obrigação tributária. O direito às obrigações é transversal. Pura e simplesmente, em função do concreto ramo em que estejamos, em função do concreto sujeito e da qualidade em que ele atua, são chamados à colação, melhor falando, princípios que não apuram a autonomia privada. Ao lado disto, temos depois institutos clássicos como a gestão de negócios, o enriquecimento sem causa ou a responsabilidade civil. Figuras previstas e conhecidas há muito e que não deixam de ser direito às obrigações. Um exemplo. Se Alfa abandona a sua casa porque foi de férias
na ilha de Bolama e desapareceu de há 5 anos para cá sem dar notícias a ninguém, e se o respectivo vizinho desaúto verificar que a casa dele está em ruínas, quase a danificar a propriedade dos vizinhos, ele pode decidir reparar a casa. E isto é um ato típico de gestão de negócios. A gestão de negócios traduz, ainda hoje, apesar de muitos dizerem que ela é um instituto em crise, ou um instituto na encruzilhada, traduz ainda hoje um vínculo fundamental, que é o vínculo de solidariedade. É, diria eu, o mais puro dos institutos, porque é movido por puro desinteresse. O gestor atua em função, no nosso caso, do alfa, que era o Dominus, e falo desinteressadamente. Não o faz para ter lucro. E isto é uma das grandes riquezas do direito das obrigações. Paralelamente, temos ainda outros institutos como o enriquecimento sem causa. Sempre que alguém presta a outrem algo que não tem qualquer fundamento, seja porque não há um contrato celebrado, seja porque prestou por erro, intervém o enriquecimento sem causa para repor a posição dos vários intervenientes e evitar que alguém enriqueça, como o nome diz, que alguém veja um incremento patrimonial na sua esfera jurídica, sem que haja um fundamento para isso. É um instituto antiquíssimo, que tem tradução noutros ramos de direito, dirão alguns, como é o caso de direito marítimo. É muito discutido se, por exemplo, as avarias grossas constituem ou não situações de enriquecimento sem causa. E é um instituto que se vai expandindo a realidades novas. Se hoje alguém, por exemplo, utilizar obras de propriedade intelectual ou se utilizar a imagem de outrem sem qualquer tipo de compensação para essa pessoa, o enriquecimento sem causa é chamado a intervir, nomeadamente na categoria do enriquecimento por intervenção. Se eu utilizo a fotografia de alguém muito famoso para promover qualquer produto, seja ele uma bebida espirituosa ou não, seja ele tabaco, seja ele um telemóvel, eu terei de compensar essa pessoa pelo valor de mercado que teria de pagar se o contratasse para utilizar a imagem dele. Isto é explicado pelo enriquecimento sem causa. E, para além disto, temos ainda a figura da responsabilidade civil. A responsabilidade civil é hoje um continente bastante tumultuoso, com fronteiras ligeiramente indefinidas porque, paulatinamente, ela foi-se alargando dos campos de atuação básicos, em que A danificava a propriedade de B, ou em que A agredia B fisicamente, para aplicar-se a situações muito mais específicas, muito mais técnicas, como a situação em que o construtor civil B, ao construir uma autoestrada, por exemplo, não respeita as normas de edificação e, ao fazer isso, provoca danos ou nos condutores que estão na estrada, ou, pura e simplesmente, nas propriedades que são circundantes à autoestrada. Podemos ter aqui um caso específico de responsabilidade civil por violação de normas de proteção de interesses alheios. E é esta categoria, tal como outras, em que se estuda a responsabilidade civil, por exemplo, do banqueiro a conceder crédito a um cliente, em que se estuda, por exemplo, a responsabilidade civil por colocação em bolsa de sociedades relativamente às quais não se dá toda a informação ao mercado. Temos aqui hoje um conjunto de situações em que o direito das obrigações é chamado a intervir, adaptando-se às mais modernas e às mais complexas situações da economia, sem nunca perder o centro, ou melhor, sem nunca perder o seu epicentro, que é a autonomia privada, por um lado, mas também normas básicas em sede de imputação de danos. A responsabilidade civil não é um instituto que se imponha. A regra é quem sofre um dano fica com ele. Só em casos excepcionais é que nós podemos imputar responsabilidade a alguém de modo que o lesante indemnize outra pessoa. Um dos casos desde cedo mostrou esta capacidade de adaptação no direito das obrigações está na dita responsabilidade objetiva. As situações em que alguém responde sem culpa.
e que estão previstas no Código Civil, algumas, como o caso da responsabilidade do comitente, a responsabilidade por danos causados por veículos de circulação terrestre ou a responsabilidade causada por instalações de gás ou de eletricidade. Se eu, por exemplo, estiver a conduzir o meu automóvel e tiver um acidente com outro automóvel, poderei responder sem culpa, desde que se verifiquem apenas os requisitos constantes do artigo 503 do Código Civil. Mas, por exemplo, se Alfa, empregado do Dauto, Alfa, que é condutor toca-toca, colidir comigo na estrada, teremos um caso particular em que o patrão, a entidade patronal de Alfa, poderá ser, ou poderá ver a sua responsabilidade imputada porque, pura e simplesmente, no exercício de funções, o seu empregado causou danos a terceiros. Isto justifica-se por uma razão muito simples. A entidade patronal, como tem os benefícios económicos da atividade de toca-toca, que implica que haja uma remuneração pelo transporte, se tem os benefícios económicos, deve sofrer ou deve impender sobre ele as consequências da conduta daqueles a quem ele se socorre. E isto é também um dos exemplos, ou uma das formas em que o direito às obrigações foi-se adaptando paulatinamente, em que largámos a velhinha lei romana, que diria olho por olho, dente por dente, e passámos a ter normas muito circunstanciadas de imputação, em que deixámos de bater nas pessoas, ou deixámos de causar danos, para esses danos se transformarem paulatinamente em obrigações de indemnização, que implicam que aquele que lesa ou que provoca um dano tenha de repor o lesado, tenha de o colocar na situação que teria se não tivesse ocorrido o dano, ou, se isso não for possível ou for muito oneroso, terá de o compensar monetariamente. Tudo isto é direito às obrigações, tudo isto é um grande continente, com uns quantos arquipélagos pelo meio, como eu fui aqui mostrando, como é o caso dos contratos, da gestão de negócios, do enriquecimento sem causa, da responsabilidade civil. E tudo isto é, provavelmente, a mais bela, complexa e, simultaneamente, mais simples das disciplinas jurídicas.